Fala, meus amigos, estamos aqui para gravar mais um podcast a respeito do livro Mantenha o Seu Amor Aceso. Esse livro que tem sido tão poderoso para nós, nos ajudando a aprender sobre amor. Algumas pessoas estão falando que estão descobrindo, que não sabem amar. E de fato, esses livros vão fazer isso com a gente, tá? Como eu disse, o Espiritualidade Emocionalmente Saudável te mostra que você é imaturo, esse aqui te mostra que você não sabe amar, e o próximo, que é o Acesso Negado, vai mostrar para você que você é um rebelde desobediente. Mas a gente vai melhorar, vai crescer e vai aprender. Vamos lá? O capítulo 5, episódio 5, fala sobre comunicação. A gente está entrando aí na metade do livro e o tema vai ser aprendendo a falar sem ferir e ouvir sem se defender. Imagina essa cena. Uma esposa diz: eu preciso falar uma coisa que está me incomodando. O marido pensa: já vem, lá vem. Ela fala: você anda distante. E ele diz: eu? Você que está estranha. Pronto, em 30 segundos, o que era vulnerabilidade virou guerra. O problema não foi a intenção, foi a forma, foi o modo de falar. A maioria das pessoas não termina relacionamentos por falta de amor, termina por falta de habilidade de comunicação. Comunicação é habilidade, ninguém nasce sabendo, ninguém ensina isso na igreja. Denis seguia direto: se você não sabe conversar, você não sabe amar. E isso muda tudo. O maior erro na comunicação: a maioria das pessoas conversa para ganhar, para provar um ponto, para defender posição, para justificar comportamento, não para se conectar. Isso revela algo profundo. Quando eu entro numa conversa querendo vencer, eu já perdi. Porque relacionamento não é tribunal, é conexão. Silk explica que comunicação saudável nasce de uma decisão interna. Eu sou responsável por mim e você é responsável por você. Isso muda o tom da conversa. Vamos agora aprender sobre a estrutura da comunicação madura, como nós vamos desenvolver uma comunicação de fato madura. Aqui eu quero que você entenda o primeiro passo. E o primeiro passo é: você vai falar sobre você, não sobre o outro. Você nunca vai acusar o outro, dizendo assim: você nunca me escuta. Não, isso não é acusação que você deve fazer. Porque a acusação ativa a defesa do outro, e a defesa mata a conexão. E o objetivo desse relacionamento é a conexão. Então, ao invés de acusar, eu preciso trocar essa acusação para falar sobre mim. Então eu falo: eu me sinto ignorado quando eu falo e não sou ouvido. Isso é vulnerabilidade. Vulnerabilidade gera uma abertura para uma comunicação. Segunda coisa: separe o fato de interpretação. Separe fato de interpretação. Exemplo: fato: você chegou às 23 horas. Interpretação: você não se importa comigo. A maioria das brigas não é sobre fatos, é sobre as interpretações não verificadas. Isso é muito forte e você pode aprofundar. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente cria histórias na nossa mente para proteger o nosso ego, para proteger os nossos pensamentos. A gente sempre cria histórias e não verifica essas histórias. Esse é o problema. Muitas pessoas têm problemas de comunicação porque sempre presumem, olham os outros e presumem as atitudes dos outros e as intenções dos outros, e na maioria das vezes as nossas presunções estão erradas. E a palavra é muito clara, é um dos mandamentos: não darás falso testemunho, não criar calúnias sobre as pessoas. E a gente faz isso na nossa mente o tempo todo, porque as pessoas agem de uma forma, a gente cria uma história em cima daquilo, como se a gente soubesse interpretar todas as reações, e o Senhor não se agrada disso e faz muito mal para as nossas relações. Evite linguagem absoluta, como: você sempre age assim, você nunca me ajuda. Não, isso comunica: eu já fechei o caso, não estou conversando, você é culpado e já era, já estou te julgando. Essa pessoa, quando sente que já foi julgada, ela para de ouvir. A parte mais difícil da comunicação eficaz é você ouvir sem se defender. E aqui é onde muita gente falha. Ouvir não é esperar sua vez de falar. Ouvir é segurar sua necessidade de se justificar. No livro Silk ensina algo poderoso. Quando alguém fala algo doloroso, nosso primeiro impulso é nos proteger. Mas proteção automática impede conexão.
Nós precisamos entender claramente. Imagina que sua esposa diz assim: me sinto sozinha. O que a maioria responde? Mas eu trabalho o dia inteiro por você. Percebe? Ele ouviu crítica, mas ela estava oferecendo vulnerabilidade. Se ele respondesse: eu não sabia que você estava se sentindo assim, me fala mais, mudava tudo. Bloco 4, que mata a conversa. Silk aponta alguns sabotadores clássicos que acabam com as conversas e com a vulnerabilidade. Gente, que terrível, né? A gente olhar isso e falar: meu Deus do céu, como a gente faz isso com facilidade. Sarcasmo, ironia, levantar os olhos, mudar de assunto, minimizar sentimento ou espiritualizar o conflito. Por exemplo, dizer para as pessoas: você tá vendo isso porque você precisa orar mais. Não, talvez precisa ouvir, se comunicar melhor. Espiritualizar conflito é uma forma sofisticada e espiritual, parece sábia, né? Mas é uma forma de fugir de conflitos. Vamos perceber assim, ó, numa conversa imatura, como é que funciona? Ela chega e fala assim: você não me ajuda? E ele fala assim: então agora eu não faço nada. E ela diz: você sempre faz isso. E ele: você é dramática. Esse é o tipo de conversa, né? Que é uma conversa imatura. Agora, numa conversa madura, cada um foca em si, não em acusar o outro. Então, uma conversa madura é assim: eu me senti sobrecarregada hoje e fiquei frustrada. Aí ele tem a oportunidade de ter essa conversa: eu não percebi que você estava se sentindo assim. O que aconteceu? Aí ela diz: eu precisava de ajuda e não pedi. E aí ele percebe: obrigado por me falar, vamos ajustar isso. Percebe a diferença? Não é mágica, é responsabilidade. Sabe, uma das coisas que a gente precisa se livrar é a ideia de que o outro precisa saber tudo o que eu gostaria que fizesse. Tá? O óbvio precisa ser dito. O que não é comunicado não pode ser cobrado. A comunicação, ela é muito importante. Não sei se vocês lembram que eu falei em outro episódio, que quando eu percebo uma falha, a primeira coisa que eu faço é olhar para mim e falar onde eu falhei na comunicação. É como eu pegar a responsabilidade para mim. Então eu percebo onde eu falei, corrijo e aí aplico essa solução. Então é necessário você olhar para você no seu relacionamento também. Vamos olhar para a igreja. Na igreja isso é ainda mais sério. Se os líderes não sabem ouvir, a cultura vira medo. E se membros não sabem falar, vira fofoca, porque as pessoas ficam falando por trás. Então não chegar e realmente ter uma conversa é terrível, porque saber ouvir é importante e de verdade é um desafio. Eu sei que quando você está na liderança, a tendência é você tentar se proteger, né? Eu sei disso por experiência própria. Mas a gente precisa aprender a ouvir, para que as pessoas tenham oportunidade de falar e ao invés de ficar falando por trás, né? Comunicação madura cria honra, mas uma comunicação imatura cria divisão. Talvez você não tenha problema de amor em si, você até ama, mas você nunca aprendeu a conversar. E a boa notícia é que aprende, isso é treinável. Relacionamentos saudáveis não são fruto de sorte, são fruto de treino. E você pode começar hoje. Vamos orar por de início? Senhor, nos ensina a falar sem ferir, a ouvir sem defender. Cura o nosso orgulho, necessidade de vencer, a pressa para responder. Faz de nós pessoas que constroem pontes e não muros. Em nome de Jesus. Amém. No próximo episódio, nós vamos falar sobre ciclo de confiança. Como é que nós construímos isso nos relacionamentos. Então, eu te convido a ficar aí com a gente no próximo. Vai ser incrível. E simbora que é só o começo desse livro e desse assunto tão profundo nessa fase 2 que está nos ajudando bastante. Deus abençoe vocês. Até as próximas.